E outra coisa, tá, mestre? Eu vejo tanto, às vezes, o personal profissional, não digo nem o personal só, eu falo profissional de educação física, o cara que é fisiculturista, o cara que é saradinho aí, eu vejo muita gente falando, aí fala, abre a boca e fala, o treinamento aeróbico não serve para nada. Aí tá a pessoa do outro lado tentando emagrecer, fazendo a caminhada dela. E aí ela fala assim, porra, essa porra não serve para nada, então também não vou fazer nada. Aí, beleza. E aí acostuma, cria um vício no aluno do seguinte, que o aluno também, quando vai para academia, ele também não quer fazer o treinamento aeróbico, porque ele acha que não vai acontecer nada. Aí você cria esse mito aí na cabeça das pessoas. Por quê? Por conta de... Aí vem uma coisa, cai numa coisa que o Gonzaga colocou aqui pra gente, que eu quero falar. Que o Gonzaga aí falou assim, ó, a menos que correr, né, que a gente falou assim, se correr emagrece ou não, a menos que correr para uma determinada pessoa esteja dentro da zona hipolítica. Mas isso teria que ter uma boa capacidade aeróbica. É exatamente o que ele falou aqui. Então, às vezes, esse cara que está dizendo que correr, que aeróbio não serve para nada, é porque talvez na cabeça dele, talvez esse cara esteja com uma condição física ali, cardiorrespiratória, completamente diferente de uma pessoa que está obesa, e aí ele generaliza que aquilo serve para todo mundo. É isso? Então, vamos lá. São duas coisas interessantes aí e alguns outros critérios que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a desinformação. A desinformação leva ao erro em qualquer situação. Então, olha só, quando uma pessoa diz assim, aeróbio não serve para nada, a gente tem que começar a pensar em nós. Nós somos indivíduos aeróbios ou anaeróbios. Nós não somos uma bactéria, nós vivemos do oxigênio. Basta você fechar o nariz e a boca e ficar aí 5 minutos para ver se você não morre. Então, para dizer que exercício aeróbico não serve para nada, o cara está sendo um pouco, vamos dizer assim, ignorante no assunto. Ignorante no sentido de ignorar a informação. E se ele não tem certeza, ele ouve falar, ele não pode emitir uma opinião sem certeza. Esse é um outro erro que acontece nas redes sociais. E aquele professor que teve uma informação errada, que foi até para uma pós, que houve um professor dizendo uma pós, olha, o exercício aeróbio não serve para nada no que diz respeito ao emagrecimento. É outra informação errada. E quem defende isso, normalmente, Menando, são profissionais que só sabem trabalhar com musculação. E malmente. Né? Porque o cara sabe trabalhar com musculação, a vida dele foi numa sala de musculação, ele quer puxar a tal da sardinha para o lado dele. Para ele não importa o que faça. Eu acabei de explicar sobre o componente aeróbio. Quando eu for explicar sobre o componente anaeróbio, o componente magro, eu expliquei pelo componente gordo, melhor dizendo. Quando eu começar a falar pelo componente magro, vocês vão ver a diferença de fazer musculação e saber fazer o programa de musculação. São duas coisas diferentes. Então, quando o cara diz assim, o aeróbio não serve para nada, esse cara provavelmente ele nasceu de uma bactéria. Ele não nasceu de um ser humano, porque nós vivemos do oxigênio, né? E com o oxigênio 99% de todas as reações que acontecem no nosso corpo, acordado e dormindo, são reações aeróbias, como a presença do oxigênio. Eu preciso de oxigênio para aumentar minha reserva, para poder crescer músculo. Eu preciso de oxigênio para queimar gordura. Eu preciso de oxigênio para poder aumentar o GH e dormir melhor. Eu preciso de oxigênio para nutrir, abastecer e condicionar o meu intestino a funcionar melhor. Um indivíduo que tem um VO2, uma capacidade aeróbica abaixo de 42 mililitros, 35, 28, o intestino não funciona bem, o sono é irregular, engorda com facilidade e perde massa magra. Como é que o exercício aeróbico não serve para nada? Esse pessoal precisa se especializar. Por quê? Provavelmente, esse tipo de profissional que deve ser capacitado no processo de emagrecimento, para não falar determinadas bobagens, ele aceita aquilo, não estuda, vê o que um repete, e aí tem que fazer alta intensidade, que confunde atividade com exercício físico, e fala isso. Ô, Miranda, eu vivo... Isso é uma discussão enorme, né? Hein? Isso é uma discussão enorme aí que... Pois é. Sempre porque não é uma coisa trazida pela indústria aí, né? E que... Isso. E tem isso, foi bom você lembrar disso, olha só. Influencia muita gente, né? Influencia tanto o aluno
quanto influencia o professor, né? A indústria ela consegue fazer isso aí, né? E aí foi bom você tocar nisso, que eu tinha até esquecido. O que o Menandro fala é o seguinte: existe duas linhas no exercício, na atividade física, na educação física como um todo. A linha de saúde, a linha de ciência, a linha de resultado e a linha do fitness. E aí nós temos uma indústria do fitness que fomenta esse tipo de informação equivocada para vender produtos. Vender HIIT, crossfit, sinusite, o que for. Ou seja, um monte de exercício para vender equipamento, para vender roupa, para vender piso, para vender uma série de coisas. E eles fomentam esse tipo de atividade de alta intensidade. E dizendo e prometendo isso. E essa indústria de fitness não tem nada a ver com saúde. É só para ganhar dinheiro. E a maioria dos profissionais que saem da faculdade, os mais novos, que não se aprofundam, não se especializam, eles seguem essa linha. O cara fala é verdade, mas é uma mentira. Com essa indústria do fitness, está se matando muito mais clientes. Precisa ter ideia. Existe a outra linha, que é a linha da ciência, de profissionais sérios de nutrição, de médicos especialistas em exercício físico, de profissionais excelentes, fisiologistas do exercício, de personagens especialistas que trabalham com outra linha que eu estou mostrando para vocês. E foi com base exatamente nisso. E a maior dificuldade que eu, professor Galo, tenho mais de 36 anos falando em congresso, palestra, em tudo quanto é lugar, tenho, é colocar na cabeça do professor de educação física que, para ele ter sucesso, ter autoridade, metodologia e pilar do valor, ele precisa ter esses 3 itens. Se ele não tiver uma metodologia que faça isso acontecer, se ele não tiver o conhecimento para entender e colocar a metodologia para acontecer, o pilar do valor, o que ele vai cobrar, vai ser muito baixo. E outra coisa, essa indústria do fitness, ela não tem nada a ver com periodização, programação de treinamento, é tudo engessado, é tudo moldado, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Se diferencia de menos condicionado, moderadamente condicionado, mais condicionado. Ora, isso é muito pouco para o organismo. Eu acabei de mostrar, se você não avalia, não sabe qual é a carência muscular, qual é a gordura excedente, qual é o VO2, como está essa circunferência, o risco de desenvolver doenças. Ou seja, se tem algum tipo de patologia, ele coloca tudo no mesmo saco, no caldeirão e joga para todo mundo fazer. E aí, dói muito num profissional de educação física, assim como eu, que a vida toda buscou estudar, assim como muitos que vocês estão assistindo aí agora, ver um cara com informação rasa, colocando em risco um cliente. Então, eu alerto mais uma vez, você que não é professor de educação física, você que não é da área e quer emagrecer e quer procurar um personal, tenha cuidado. Se aquele personal não te avaliar completamente, não te falar sobre todos esses dados, interpretar a avaliação, dizer quanto é o seu VO2, qual o risco de desenvolver doença arterial coronariana, risco de AVC, risco de infarto, isso é feito pela avaliação, carência muscular, gordura excedente, nada disso, esse profissional, fuja dele. Ele é um profissional que faz atividade física e trabalha 2 a 3 vezes na semana, que não funciona. Ele está comentando uma mentira. E provavelmente o valor de mercado dele vai estar lá embaixo. Corra desse tipo de personal. Né? Se ele diz assim, não precisa avaliar, só pedir, não, seu peso, sua altura e mais nada, saia desse profissional, porque você pode estar colocando sua vida em risco.